Boa noite a todos que estão assistindo nossa live. Eu me chamo Natália Rolim, estou aqui com a missão mais uma vez de fazer uma live, apresentar uma live intermediar. E hoje o tema nosso vai ser as alterações dos pés e tornozelos na doença de Charcot-Marie-Tooth. Antes de iniciar, doutor, queria te agradecer, antes até mesmo de te apresentar. Queria te agradecer por ter aceito o convite, em nome de toda a associação, pela disponibilidade de mandar o vídeo também e de participar da live com a gente, responder a dúvida de todos que mandaram. Muito obrigada. Nada, é um prazer. Agradecer o convite pelo Luiz Felipe. É uma honra poder participar e, de alguma maneira, ajudar, né, os pacientes portadores dessa doença que muitas vezes ela não valorizada, né? Os pacientes ficam, às vezes, meio perdidos, né? Então, estou aqui para tirar as dúvidas e orientar da melhor maneira possível. Uma honra para a gente. Bom, gente, o doutor José Carlos Cohen, ele é chefe de cirurgia do pé e tornozelo do Hospital Universitário da UFRJ e do Hospital Federal de Ipanema. E também é mestre e doutorando pela UFRJ. O doutor já postou um vídeo, a gente já postou um vídeo do doutor, ele explicou para a gente desde as alterações que pode acontecer nos pacientes com Charcot até os possíveis tratamentos para ela. E agora ele vai responder para a gente as dúvidas do pessoal que mandou para a gente nas nossas redes sociais. Podemos começar, doutor? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. O senhor já deu uma prévia no seu vídeo sobre a questão de algumas coisas não retardarem a evolução das alterações que a Charcot faz, né, no paciente. Mas eu queria que o senhor deixasse mais explicado. Tem algo que previne ou que lentifique essa evolução dessas alterações? Então, Natália, infelizmente, hoje ainda não se conhece, pelo menos a literatura ortopédica, a gente não consegue retardar, né, a progressão da doença. Então, eu já expliquei na aula, né, que eu enviei, que a palmilha, o uso de órteses, tem a sua utilidade, tá? Naqueles casos mais leves, pacientes mais jovens, né, que não tem tanta deformidade, que a força muscular ainda está preservada. Então, a gente pode usar uma palmilha, eventualmente um calçado, mas nada vai retardar esse processo, né? É uma doença progressiva e isso é que faz com que ela seja tão difícil, né? Então, até entre os cirurgiões especializados em pé e tornozelo, a gente, né, participa de congressos. Quer dizer, agora nem congresso a gente tem ido mais, né? Agora está tudo virtual, mas antes a gente se debatia muito, né, a questão do tratamento por conta desse caráter progressivo da doença, né? Então, infelizmente, tem nada que possa interromper ou retardar a progressão da doença e das deformidades dos pés. Entendi, doutor. Próxima pergunta. Quando está indicado a cirurgia para o paciente, a idade dele interfere em alguma coisa nessa indicação? Tem alguma idade que é mais recomendada operar? Então, essa é uma excelente pergunta. Tá? Essa pergunta é o que a gente realmente discute, né? Porque, por um lado, você tem
por exemplo, a doença Charcot-Marie-Tooth, ela costuma acontecer na primeira e na segunda década de vida, né? Então, é uma doença que acomete pacientes majoritariamente jovens, né? Então, se a deformidade, né, você imagina o seguinte, que os ossos de uma criança, né, à medida que a criança vai crescendo, os ossos eles vão se modelando, né? Ele tem a capacidade, a criança principalmente, do osso se modelar, se adaptar de acordo com a posição, né, do pé, vamos dizer assim. Então, teoricamente, né, em teoria, se a gente pega um paciente jovem, né, que os ossos ainda estão em crescimento e você corrige, né, precocemente as deformidades, reequilibrando o pé, que a gente vai falar mais tarde, o que seria feito, né? Que a gente faz muito transferência de tendões para poder reequilibrar. Teoricamente, você reequilibrando o pé dessa criança, você poderia fazer com que os ossos dessa criança crescessem de uma maneira mais fisiológica, mais normal, né? Vamos dizer assim. Então, esse pensamento seria de fazer a cirurgia mais precoce, né? Só que, por outro lado, a gente sabe que a criança, muitas vezes, ela tem uma capacidade muito grande de se adaptar, né, às deformidades, né? E a gente vê crianças, às vezes, com deformidades até importantes, mas que tem muito pouco déficit funcional, né? Que corre, que brinca, que consegue fazer as coisas dela. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, porque também a gente não vai interferir no funcionamento de um pé que aparentemente, né, funciona. A gente pensa muito em função, né? A gente esquece um pouco a estética, né? A função do ortopedista é melhorar a função do pé. Então, a gente às vezes fica nessa encruzilhada. Quando a gente vai abordar? E se a gente sabe que se a doença progredir muito, a gente pegar um paciente que já chega com 40, 50 anos e já tem a doença desde os seus 14, 12 anos, esses pés já estão muito deformados, já tem muitas vezes rigidez, artrose. Então as cirurgias também ficam um pouco mais, não complicadas, mas ela dá um pouco mais de trabalho para fazer, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente ainda não tem uma resposta, a idade ideal. Tá? A minha conduta, né, a minha opinião é que eu julgo muito pela deformidade, né? Então, pelo grau de deformidade que o paciente apresenta, o tamanho do pé, porque a gente sabe que às vezes o pé da criança é muito pequeno, a gente não pode também intervir. Então a gente deixa o pé realmente se estruturar melhor para poder intervir na cirurgia. Mas pelo menos eu aguardo entre os 15, 14, 15 anos. Eu acho que seria uma idade razoável para a gente pensar em algum procedimento cirúrgico, caso o paciente necessite. Mas tem cirurgiões que fazem a cirurgia antes, tá? É comum pacientes às vezes com 9, 8 anos fazer algum procedimento, principalmente partes moles, né? Que a gente chama. Então, às vezes faz um procedimento de alonga o tendão de Aquiles, faz alguma coisa mais simples, né? Sem mexer nos ossos, na tentativa de prevenir um pouco a progressão da deformidade. Né? Mas a gente sabe que mesmo assim, com o crescimento, a deformidade ela pode progredir. Então, por isso que eu prefiro aguardar o pé ficar mais estruturado, 15 anos, 16 anos, a criança, né, o adolescente já tem o pé com tamanho adequado, e aí eu faço uma cirurgia que realmente vai me dar, obviamente a certeza a gente nunca vai ter, mas que eu tenho mais segurança de que não haja mais recidiva, né? Então, eu faço um procedimento definitivo para que não tenha que ficar fazendo várias cirurgias, né? À medida que a doença vai piorando, entendeu? Entendi, doutor. Próxima perguntinha. E quando vai operar, né, tem alguma contraindicação? O paciente com a Charcot tem alguma contraindicação à anestesia?
Tem que ser um tipo específico ou não? Não, a princípio não tem nenhum problema paciente com anestesia. A gente geralmente faz anestesia, a hack anestesia, né? Os pacientes ficam anestesiados da cintura para baixo, com sedação, né? Para o paciente dormir na cirurgia, mas não costuma ter maiores problemas, não. Entendi, doutor. O senhor falou no vídeo que há casos que acaba recidivando, né? Pode acontecer de novo as alterações com o tempo. Isso quer dizer, quando o senhor falou que há casos, que também tem outros que não. Acontece de paciente operar e não precisar mais operar de novo, as alterações não voltarem? Sim, a gente observa pacientes que fazem um procedimento cirúrgico que, mesmo que haja uma recidiva, muitas vezes a recidiva é bem tolerada pelo paciente, né? Então, é comum da gente notar que, com o passar dos anos, houve uma perda da correção, mas o paciente tolera e, enfim, consegue se adaptar com a deformidade. Outros casos, não. A gente vê que realmente a deformidade ela piora e a gente tem que fazer novas correções, entendeu? Mas isso vai depender muito do tipo, né, da doença, a genética do paciente, se vai realmente recidivar e o grau de recidiva que vai ter vai variar muito, né? Entendi. E quando precisa, quando recidivou as alterações, e aí está causando incapacidade, era a melhor opção operar. Ele pode, então, operar novamente, se for indicado. Ou porque operou uma vez, não pode operar de novo. Não, pode ser feita a cirurgia mais de uma vez. Só que, obviamente, cada cirurgia que você faz, você sempre vai ter mais dificuldade, né? Porque cada vez que você faz uma operação em cima de um pé que já foi mexido, você vai ter uma fibrose, os tecidos, né, as partes moles, eles sofrem mais. Então você pode ter complicações de ferida cirúrgica, né? Então eu acho, a minha concepção, né? Eu sei que isso é uma coisa que é controversa, né? Então não é, como eu falei, não tem receita de bolo para Charcot-Marie-Tooth. Daí a dificuldade, né? O próprio especialista, às vezes, não tem assim uma conduta que é branco e preto, tem aquela zona cinzenta, né? Então, a minha concepção é de que o paciente com Charcot-Marie-Tooth, pela presença da deformidade, é uma doença neuromuscular progressiva, que a gente vai notar que vai ter algum grau de recidiva, tá? Dependendo do tipo de cirurgia que a gente for fazer, eu acho que é importante a gente estabilizar o pé na posição correta, tá? De maneira que ele fique funcional, plantígrado, entendeu? Equilibrado, né? Então a gente utiliza transposições tendinosas para reequilibrar o pé e com isso a chance de recidiva é muito pequena. Eu falo isso porque tem cirurgiões que eles fazem uma outra abordagem. Eles preferem fazer cirurgias na qual ele faz a transposição tendinosa também, só que ele faz uma osteotomia, que a gente chama, tá? Do calcânio, para poder realinhar esse calcânio. Então, existem várias técnicas cirúrgicas. Você faz corte no calcanhar, às vezes corte na parte de cima do pé, no dorso do pé. Existem várias técnicas. Mas dentre essas técnicas, às vezes, se você é econômico demais, entendeu? Você acaba dando chance para que haja essa recidiva, entendeu? Então, eu sou um pouco mais agressivo, assim, no sentido de realmente dar uma estabilidade para o pé
entendeu? Para que a gente tenha uma garantia de que não haja recidiva. Mas pode ser feito mais de uma vez a cirurgia, não tem problema. Só que a gente sempre evita, porque cada vez que a gente tem que mexer no pé de novo, é sempre mais difícil, né? A gente vai encontrar tecidos mais fibrosados, aderidos, entendeu? Então é mais complicado nesse sentido, entendeu? Entendi. E essa cirurgia tá disponível no SUS ou é só particular? Como é que funciona? Não, tá disponível no SUS. O hospital que eu trabalho, o Hospital Universitário da FRJ, ele recebe pacientes com doença de Charcot-Marie-Tooth. Como eu falei, é uma patologia que, ao meu ver, só deve ser feita por cirurgiões de pé e tornozelo, tá? Porque realmente é uma doença que a gente tem que ter bastante conhecimento e experiência para poder fornecer os melhores resultados, entendeu? Mas lá no hospital a gente costuma fazer, sim. Ai, que bom. Perguntaram ao vivo aqui essa pergunta. Nem estava aqui no roteiro. Próxima perguntinha sobre os calçados. Se tem algum calçado que o senhor indica, seja a marca ou o jeito dele, para os pacientes com Charcot, como tem que ser o calçado? Qual é o mais recomendado para os pacientes? O calçado, não tem assim nenhum calçado específico para a doença de Charcot-Marie-Tooth, né? O ideal é que seja um calçado confortável, que tenha a caixa, né, que é aquela parte anterior da frente mais alta, para acomodar deformidades, caso existam deformidades, dedos em garra, até também para poder ter espaço para acomodar uma palmilha, caso o paciente a utilize. E naqueles casos mais avançados, onde o paciente já tem uma deformidade maior, onde ele pisa muito com a parte lateral do pé, isso pode provocar uma instabilidade do tornozelo. Então, o paciente tem uma tendência a pisar muito com a parte de fora do pé, isso é muito característico do Charcot-Marie-Tooth, pela fraqueza do tendão fibular curto, né? Que o tendão fibular curto fica muito fraco e o tibial posterior, que puxa o pé para dentro, ele é forte. Então você tem uma falta de oposição de um tendão pelo outro. Então o pé ele tende sempre a querer virar, né? Então se o paciente está andando na rua, o pé ele vai querer torcer o pé. Então nesses casos a gente utiliza eventualmente uma órtese para manter o tornozelo mais alinhado, né? Uma tornozeleira. Às vezes um calçado com cano mais alto, né? Para também dar uma estabilidade maior ao tornozelo nesses casos. Mas assim, não tem nenhum calçado assim, próprio, né, para Charcot-Marie-Tooth. Entendi, nenhum específico, né? Exatamente. Uhum. Meu filho e neto têm CMT 1A. Meu neto fez cirurgia de alongamento de tendões em Z quando tinha 6 anos. Agora ele está com 11 anos e a marcha já está ficando ruim novamente. Será possível outro alongamento de tendão nesse caso? Então, o tendão de Aquiles, muitas vezes, ele está encurtado, tá? Na doença de Charcot-Marie-Tooth. E é comum a gente fazer o alongamento. Tá? Existem várias técnicas, né? Ela faz a técnica em Z, você pode fazer uma técnica percutânea, que você faz 3 cortes pequenos na pele. Enfim, você pode alongar o Aquiles também um pouco mais em cima, na altura da panturrilha. Então, existem algumas nuances. Mas o importante é que o tendão de Aquiles, tá? Ele é o tendão mais importante que a gente tem, né, no pé, porque ele é que vai dar a impulsão do nosso corpo, ele é o tendão mais forte do nosso corpo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai alongar esse tendão. Então, a gente às vezes prefere ter um tendão
mais curto, né? Mas que tem uma função preservada, do que a gente alongar muito o tendão. Porque se você alongar muito esse tendão, você perde força. E você perdendo a força, você não vai ter a força para levantar o calcanhar do chão. Então, isso é um desastre para a gente. Então, você não tem, é muito difícil você corrigir isso, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado para alongar o Aquiles, ainda mais um caso onde já foi feito uma vez, tá? Às vezes é Uhum. necessário, tá? A gente tem que avaliar, obviamente, cada caso individualizado, mas eu teria esse cuidado, né? Um tendão de Aquiles que já foi alongado, você alongar de novo, você pode comprometer realmente a força de propulsão da marcha, né, do paciente. Então, só isso. Se for fazer, tem que ter realmente esse cuidado. Perfeito. Pecado favorece a tendinopatia do aquileu? A cirurgia minimamente invasiva para descompressão do aquileu é indicada ou o tratamento conservador é o mais indicado? Não, o pecavo ele favorece a tendinopatia do Aquiles, né? O pecavo ele tem diversos problemas, né? Pela maior rigidez do pé, a menor absorção do impacto, ele é um fator que predispõe à tendinopatia do Aquiles. Dependendo, né, do tipo de inflamação do tendão de Aquiles, existem técnicas minimamente invasivas, tá? Principalmente naquela deformidade chamada deformidade de Haglund. Tá? Então, a deformidade de Haglund, saindo um pouco do Charcot-Marie-Tooth, que essa pergunta ela fugia um pouco, a deformidade de Haglund é quando você tem uma proeminência óssea na parte posterior e lateral do calcanhar. Isso é comum, o paciente tem uma tumefação, tem uma proeminência na parte posterior do calcâneo. Tá? E muitas vezes isso causa dificuldade de uso de calçado, dor, e essa incomoda muito. A gente tem que fazer uma ressecção óssea, a gente raspa esse osso. E isso pode ser feito de maneira minimamente invasiva. Tá? Já nas patologias que acometem o tendão, propriamente dito, onde você já tem uma calcificação do tendão, o tendão já está degenerado, já é um processo mais crônico, tá? Então já são pacientes com mais idade, geralmente, aí nesses casos não cabe a cirurgia minimamente invasiva. Tá? A gente tem que realmente fazer a cirurgia convencional, a gente tem que abrir, fazer uma abordagem do tendão, fazer uma limpeza, às vezes tem que fazer até um reforço, né, com outro tendão. Quando o tendão está muito degenerado, a gente tem que fazer um reforço para deixar esse tendão mais forte, não haver risco de ruptura no futuro. Então, é mais ou menos por aí, mas o pé cavo realmente favorece a tendinopatia do Aquiles. Meu filho de 20 anos, com CMT tipo 2, tem os pés muito tortos e com muitos calos. Não tem postura para andar, o que ocasionou uma escoliose. Já foi à procura da cirurgia e o ortopedista disse que se ele fizer a cirurgia vai acabar piorando e que só faz a cirurgia se ele tivesse muita dor. É isso mesmo, doutor? A cirurgia poderia piorar? Como eu falei também na apresentação que eu fiz anteriormente, a escoliose, acometimento do tronco, né, na Charcot-Marie-Tooth é raro, mas eventualmente pode acontecer. Com relação à deformidade dos pés, se o paciente realmente tem calosidade, tem dificuldade para calçado, equilíbrio está ruim, realmente tem uma incapacidade importante, paciente com 20 anos é uma idade ótima para a gente fazer o procedimento cirúrgico. Tá? Então a gente pode, isso deve ser feito, tá? Para poder, como eu falei, corrigir a deformidade, né? Para propiciar um pé plantígrado. E importante é sempre, eu friso isso, né? É o reequilíbrio muscular. Porque não adianta você
fazer artrodese, fazer osteotomia, se você não reequilibrar o pé. Porque fatalmente a deformidade vai recidivar, entendeu? Então, nesses casos, está indicado sim a cirurgia, tá? Eu acho que essa opinião, né, do médico que falar que não, né, não vai andar, eu acho que isso é um pouco exagerado. Eu acho que a cirurgia, quando ela é feita, né, seguindo esses princípios, a chance de sucesso ela é alta, né? Ela tem uma chance grande de bons resultados, né? Quando a cirurgia é feita seguindo os princípios de estabilização, reequilíbrio muscular, eventualmente a liberação de contratura do Aquiles, se for o caso, liberação da fáscia plantar, que muitas vezes está encurtada nos casos de Charcot-Marie-Tooth. Então, seguindo esses princípios, eu não vejo assim por que não operá-lo, né? Seria isso. Tenho pés cavos, dedos em garra, pouca sensibilidade no pé direito e já sinto leve dormência no esquerdo. Ambos os pés estão cada dia mais tortos. Nesse caso, eu poderia operar? Qual é a idade da paciente? Ela falou, não? Não, não falou. Sim, eu acho que esse é o caso, né, para poder fazer a cirurgia. Então, a deformidade, ela está se acentuando, né? Os pés estão ficando tortos. Eu acho que também você aguardar muito, você esperar muito, né? Como eu falei, o pé vai ficando cada vez mais rígido, né? As deformidades vão se estruturando. Então, isso torna o procedimento cirúrgico um pouco mais difícil. Então, não deixar também a deformidade ficar muito acentuada, porque aí você já começa a ter deformidade a nível do tornozelo, por exemplo. Então, você já começa a sobrecarregar o tornozelo. Se o pé está muito torto, né? O paciente pisa muito com a parte lateral do pé, você começa a gastar cartilagem não só do pé, mas também lá do tornozelo, entendeu? E o paciente que faz entorses de repetição por conta dessa pisada, ele vai, cada vez que ele torce o pé, ele vai traumatizando essa cartilagem, entendeu? E isso favorece também o aparecimento de artrose do tornozelo. Então, também não deixar para a coisa evoluir muito para poder fazer a cirurgia. Eu acho que tem um momento quando o paciente percebe que a deformidade está atrapalhando no dia a dia e dificultando a marcha e causando, né, calosidade, dor, é o momento de fazer a cirurgia, sim. Entendi. Doutor, aproveitando que o senhor está falando da lateralização que acontece, ela pode ser só para fora ou nos pacientes com a Charcot também acontece de ter central? Ou tanto faz? Como é nos pacientes com Charcot? Você diz o que? O paciente tem o pé chato em vez do pé cavo? Pisar É para quando ele dentro em vez de... lateraliza na hora de caminhar, tá caminhando e vai lateralizando o peso. Uhum. Que o senhor falou que é mais fácil de lesionar. É só para fora, nesse sentido, ou também tem pacientes que é para dentro? Não, geralmente é para fora, por causa do desequilíbrio muscular, né? Então, o paciente com Charcot-Marie-Tooth é característico a atrofia muscular do compartimento lateral da perna, que é o tendão fibular curto. Então, o tendão fibular curto é o que vai jogar o pé para fora, né? Então, o pé está aqui. Então, o tendão fibular curto joga o pé para fora. E o tibial posterior joga o pé para dentro. Você tem o tibial posterior Uhum. muito forte e o fibular curto fraco. Então, o pé vai fazer isso aqui, ó. Então, o pé vai estar sempre... Você vai estar sempre pisando com a parte de fora do pé. Sempre. O Entendi. Charcot-Marie-Tooth não faz o oposto, tá? Aí o paciente que faz a ruptura do tibial já é outro caso, nada a ver com o Charcot-Marie-Tooth. O paciente que faz Uhum. a ruptura do tibial posterior, aí sim o fibular curto fica mais forte, né? E aí o pé cai, o pé desaba, entendeu? Então o Entendi. pé é tudo baseado em forças deformantes, tudo em biomecânica. Então, se um lado está forte, o outro
ele vai sobrepujar o mais fraco, entendeu? Mas o Charcot-Marie-Tooth vai estar sempre forçando com a borda lateral do pé. Isso é característico do Charcot-Marie-Tooth. Entendi, perfeito. Próxima perguntinha. Em criança de 10 anos, é recomendada a cirurgia para corrigir o pé cavo? Ele tem fraqueza muscular nos pés e mãos. Tem algum exercício que eu poderia fazer em casa que já seria o suficiente? Então, é importante sempre você manter a mobilidade, a flexibilidade, né, das articulações dos pés, principalmente exercícios para alongar, né, o tendão de Aquiles, que em grande parte dos casos ele pode estar encurtado. Então, são exercícios simples que a pessoa pode fazer em casa para alongar o tendão de Aquiles. Por exemplo, o paciente pode fazer um exercício que ele coloca as duas mãos na parede, como se fosse empurrar a parede, com os dois pés apoiados no solo, como se, né, para alongar o tendão. Outro exercício é deixar o calcanhar subir no degrau de uma escada, deixar o calcanhar descer, um de cada vez, para você alongar também a parte posterior da panturrilha. Exatamente. Então, obviamente, todo o exercício, ainda mais da criança, a gente orienta os pais que é importante manter essa flexibilidade, a mobilidade. E também palmilha, né? Então, a palmilha, eu acho que tem indicação nas crianças, tá? Até que elas tenham uma idade mais próxima, né? Daqueles 14, 15 anos que eu falei. E aí sim, eu prefiro fazer abordagem cirúrgica nessa idade. Eu esperaria um pouco, não faria com 10 anos de idade, não. Eventualmente, em casos muito graves, que a gente percebe que a deformidade está evoluindo muito rápido, a gente até pode fazer, entendeu? Mas eu prefiro aguardar um pouquinho mais para poder fazer o procedimento cirúrgico. Uhum. A mesma pessoa que fez essa pergunta fez outra que muitas pessoas mandaram sobre o Botox. Se é recomendado para essas alterações o uso do Botox nos pacientes com Charcot? Eu não tenho experiência, Natália, com Botox. Eu realmente não vejo assim, indicação de fazer Botox para essa deformidade. Até porque a deformidade Charcot-Marie-Tooth, ela não é uma deformidade onde existe uma espasticidade, né, importante. Então, o Botox, teoricamente, você quer relaxar o músculo, né? Então, por exemplo, paciente que tem paralisia cerebral, né, que existe uma espasticidade muito grande, você poderia usar o Botox, né? Agora, o Charcot-Marie-Tooth não cursa com espasticidade, é muito mais atrofia, né, muscular. Então, eu não vejo assim realmente indicação para o Botox, não, o Charcot-Marie-Tooth. Próxima perguntinha. A dor na coluna, ela tem a ver com essas alterações, com a Charcot? Pode ser um sinal indicativo de Charcot? Como eu falei, geralmente o Charcot-Marie-Tooth é uma doença que acomete mais as extremidades, né? Pés, né? E mãos. Em casos mais tardios ou de evolução mais grave, você pode ter acometimento mais proximal, né? Do ombro, do quadril, do coxa e eventualmente do tronco, né? Sendo que a presença de escoliose é descrita no Charcot-Marie-Tooth. Então, se o paciente tem dor na coluna, a primeira coisa é fazer uma radiografia, né, panorâmica da coluna, para poder ver a coluna inteira, para descartar alguma alteração do eixo da coluna, se tem escoliose ou não. E se for descartado, e aí pensar, obviamente, tem diversas patologias que podem dar dor na coluna, mas eu acho que especificamente para o Charcot-Marie-Tooth, a primeira coisa é descartar a presença de escoliose, né? Ok.
Meu filho tem CMT tipo 2, já fraturou 2 dedos dos pés. As fraturas não se consolidam, os dedos ficam inchados por meses e formam pseudoartroses. Isso tem a ver com a Charcot? Não, o Charcot-Marie-Tooth não interfere em nada no processo de consolidação óssea, tá? Então, a consolidação óssea do paciente com Charcot-Marie-Tooth é normal. Então, eventualmente, né, durante o pós-operatório, numa eventual cirurgia, o tempo de consolidação, né, quando a gente tem que fazer algum procedimento ósseo, é o mesmo do paciente que não tem Charcot-Marie-Tooth. Tá? Então, a cicatrização do paciente, tanto óssea quanto de partes moles, ela não muda em nada. Então, realmente deve ser pesquisado outro motivo para essa fratura não consolidada. Ainda mais fratura de dedo. Fratura de dedo de pé, eu não lembro nenhum caso que não tenha consolidado. É muito difícil fratura de dedo não consolidar, entendeu? É muito difícil. A gente recebeu muitas perguntas também a respeito da dor. Você tem algo que pode fazer para melhorar, aliviar as dores nos pés? O Então, paciente não tem alteração da marcha, mas tem muita dor nos pés. então, a dor no pé, ela tem que ter um motivo, né? E na doença de Charcot-Marie-Tooth, a dor, tá? Geralmente, ela é provocada ou pela calosidade, né, que o paciente tem, que as calosidades são dolorosas, tá? Ou quando o paciente já possui algum grau de desgaste da articulação, né? Então as deformidades mais avançadas, com mais tempo de evolução, já podem ter algum grau de artrose da articulação, tá? Então nesses casos, a gente geralmente faz uma artrodese, que é você bloquear essa articulação e realinhar o pé, tá? Ou então o paciente pode ter, por exemplo, uma fratura por estresse do quinto metatarso. Também isso é comum. O paciente que pisa muito com a parte lateral do pé está sempre fazendo carga ali nessa região de fora. Então, microtraumas de repetição provocam essa fratura por estresse do quinto metatarso. Então, isso também é causa de dor, né? Mas é basicamente as calosidades, o acometimento articular nas deformidades mais avançadas. Então, a dor, obviamente, tem que avaliar cada caso e ver o que está causando a dor, né, do paciente. Não tem realmente como assim responder de uma maneira geral, né, como vai resolver a dor do paciente com Charcot-Marie-Tooth. Perfeito. Cada caso é um caso. E os inchaços? Tem a ver com a Charcot ou esses pacientes que relatam também inchaços, é mais sistema circulatório e não da Charcot? Os inchaços nos membros inferiores. Geralmente quando o paciente tem edema de membro inferior, principalmente aquele edema que é pior no final do dia, o edema que é bilateral nas duas pernas, geralmente isso é problema mais circulatório, né? O Charcot-Marie-Tooth, ele por si só, não costuma provocar um edema realmente importante, não. Eu acho que tem que ser pesquisado alguma alteração vascular por conta desse inchaço, entendeu? Ok. Tem o CMT, os meus pés são cavos, desde os 2 anos de idade. Tenho um filho de 12 anos que não é diagnosticado com Charcot e não tem alterações nos pés. Ele ainda pode apresentar essas alterações, mesmo depois dos 12 anos de idade? Ela tem Charcot-Marie-Tooth, mas o filho não tem o O diagnóstico filho não. ainda e anda como? Não tem, Desculpa.
ela tem alterações nos pés e é diagnosticada com Charcot. Tá. O filho não tem sinais e sintomas da Charcot e não é diagnosticado. E ela quer saber se agora, depois de 12 anos, pode vir a apresentar algum sintoma, alguma alteração Pode, que né? possa Pode. indicar que tem Charcot. É, como a mãe tem, sendo uma doença hereditária, ela pode desenvolver ao longo da vida dela. O mais comum é desenvolver na primeira e segunda década de vida. Mas tem pacientes que só desenvolvem na quarta ou quinta década. E geralmente são deformidades que são mais leves, né? Então, o paciente que apresenta deformidade já mais, né, tardiamente, são deformidades que são mais leves. Mas essa criança tem que ser acompanhada, né? Porque pode desenvolver a doença ao longo da vida dela, sim. Entendi. Eu tô olhando aqui, dando uma olhadinha nas perguntas, o nosso tempinho tá correndo. Doutor, fiz 10 correções e artrodese no pé. E agora meu pé está virando. Meu ortopedista quer bloquear agora o pé com uma haste até o joelho. O que o senhor acha? Ele fez quantas cirurgias? 10, é isso mesmo? 10 correções e artrodese no pé. Acho que era de artrodese, né? Entendi. Então, provavelmente ele deve ter feito uma artrodese tríplice, tá? Que você faz uma artrodese da parte posterior do pé, pegando o calcanhar, o talos e o cubode. Então é comum a gente fazer essa cirurgia, tá? E deve ter já um acometimento do tornozelo. Então já há uma artrose do tornozelo, né? Por conta da deformidade. Pode ser que mesmo com essas 10 cirurgias que ele fez, não conseguiu um bom equilíbrio, né? Reequilibrar bem o pé, mesmo com artrodese. Você deve fazer o reequilíbrio muscular com as transposições tendinosas. Então, pode ser que não tenha sido feito isso, não sei. E aí o tornozelo começa a degenerar, tá? Começa a ter artrose do tornozelo. E aí o paciente tem dor, tá? Necessitando de também fazer uma artrodese do tornozelo, que é o quê? Você bloquear o movimento do tornozelo, né? Então você acrescentaria a artrodese que já foi feita do pé, que é a tríplice artrodese, mais o tornozelo. Então a gente chama isso de uma panartrodese. É quando você bloqueia praticamente todo o pé e o tornozelo. Essa é uma cirurgia, infelizmente, que o paciente não tolera muito bem, porque o pé fica muito rígido, o pé fica muito duro, tá? Tem trabalhos até que mostram que o gasto de energia, tá, do paciente que tem uma panartrodese chega a ser até maior do paciente que tem uma amputação abaixo do joelho, para você ver como essa panartrodese ela não é bem tolerada para o paciente, tá? Mas, infelizmente, tem casos onde a deformidade do tornozelo ela é muito grave, com uma artrose importante, tá? E a gente tem que incluir essa artrodese, tá? Por causa de uma instabilidade muito grande. Então, tem que fazer uma artrodese, geralmente, pode ser feita com uma haste, que ela entra pelo calcanhar e sobe pela perna, entendeu? E ela bloqueia o movimento todo, tá? Hoje existe prótese de tornozelo, naqueles casos de artrose de tornozelo. Só que para paciente do Charcot-Marie-Tooth, como tem esse desequilíbrio muscular, doenças, né, neurológicas, às vezes a prótese ela não é indicada, tá? Então, ela tem que ser realmente muito bem indicada, porque a chance de falhar a prótese ela é grande se você tiver qualquer tipo de desalinhamento ou desequilíbrio muscular, tá? Então, geralmente, faz-se essa artrodese. Mas é realmente uma opção, tá? De fazer essa panartrodese. É você fazer uma artrodese com essa haste para estabilizar o tornozelo e aí você tem um pé rígido, né? Mas que vai ser um pé
indolor, né? Na medida do possível, ele não vai doer e vai ter mais estabilidade. Ok. O doutor, essa alteração da marcha, do equilíbrio, pode comprometer também, em função disso, causar, por exemplo, uma displasia acetabular, mais acima, né, no caso? Não, não é comum a gente ver, não. Alterações do quadril no Charcot-Marie-Tooth. As doenças são realmente a doença mais distal, mais do pé, entendeu? Pé e tornozelo que sofrem mais com a doença de Charcot-Marie-Tooth. Entendi. Mais uma perguntinha do pessoal, mandando agora. Uso palmilhas e noto que os dedos estão ficando mais tortos para fora, que é aquilo que o senhor já explicou, né? Existe algum alinhador específico para os dedos? Então, as deformidades dos dedos é bastante comum no Charcot-Marie-Tooth. Então, o que que ocorre? Você tem uma fraqueza do tibial anterior, que é o tendão que puxa o pé para cima. Isso também é característico do Charcot-Marie-Tooth. Então, o que que o paciente faz? Para poder compensar essa fraqueza do tibial anterior, que ele não consegue elevar o pé na hora de andar e o pé pode arrastar no chão, ele começa a usar os tendões que levantam os dedos, né? Então, para ele não consegue levantar o pé, ele começa a levantar, puxar os dedos para cima. Então, ele vai utilizar o extensor longo do hálux e o extensor comum dos dedos. Então, vai começar a recrutar muito esses tendões e aí o dedo vai começando a fazer a garra, porque você também tem uma atrofia da musculatura intrínseca do pé. Então, a musculatura intrínseca do pé, que é a musculatura que começa no pé, a origem é no pé, no próprio pé, e dá a função dos dedos, ela está atrofiada. E essa musculatura intrínseca é responsável por manter os nossos dedos esticados, entendeu? Então, você atrofiando essa musculatura pelo Charcot-Marie-Tooth e fazendo isso aqui, recrutando para você levantar o pé, aí você vai fazer a garra, entendeu? Inicialmente é uma garra flexível, que você consegue corrigir, mas com o passar dos anos a deformidade vai ficando rígida, tá? Existem no mercado órteses que o paciente utiliza, né, para tentar melhorar a deformidade, para esticar. Às vezes, quando o paciente tem calosidade, que protege, né, a calosidade, mas infelizmente não tem nenhum trabalho, nenhum estudo que comprove que esses tipos de órteses conseguem interromper a deformidade. Então, o que é importante é o que eu falei antes. O paciente tem que estar sempre fazendo exercícios de fortalecimento dessa musculatura intrínseca para tentar ganhar um pouco mais de força. Então, o paciente pega uma toalha e aí pega o pé e como se quisesse agarrar essa toalha com os dedos dos pés para tentar fortalecer essa musculatura intrínseca e tentar evitar esse desequilíbrio, né, da musculatura extrínseca que está puxando, né, os dedos para cima para poder compensar essa fraqueza do tibial anterior. Ok. Nosso tempo está acabando, mas tem uma pergunta que mandaram aqui muito importante que a gente não fez ainda. Qual seria o tempo estimado para a recuperação daqueles que fazem uma cirurgia? Essa cirurgia. Então, a cirurgia, como eu falei, a cirurgia não tem receita de bolo, cada caso é um caso, tá? Então, Charcot-Marie-Tooth são deformidades complexas que envolvem tanto a parte de trás do pé, do calcanhar, envolvem a parte da frente do pé, a parte do médio pé, os dedos. Existe a questão do desequilíbrio muscular, existe a questão do encurtamento do Aquiles, tá? Então, a gente vai ter que avaliar cada caso. Mas, de uma maneira geral, né, quando a gente vai fazer uma cirurgia de correção de pé cavo por Charcot-Marie-Tooth, o paciente fica imobilizado, tá, com uma bota de gesso, em torno de 6 semanas, então 1 mês e meio, que ele vai ficar com uma imobilização engessada, sem botar o pé no chão, tá? E depois a gente vai tirar os pontos com mais ou menos com 2, 3 semanas,
tá bom? Aí recoloca o gesso, fica 6 semanas, aí depois disso tira o gesso, tá? E a gente vai optar ou por aquela botinha Robocop, a gente vai depender do caso, e aí o paciente já começa a botar o pé no chão, ou novamente o gesso, mas o gesso que o paciente vai apoiar, tá? E vai ficar com essa imobilização em torno mais de 4 semanas. Então a recuperação ela é longa, tá? Não é uma coisa curta. Então é em torno de 3 meses a recuperação, tá? Depois de uma cirurgia dessa, para poder realmente ter um resultado melhor, né? Então, porque a cirurgia, como eu falei, ela envolve procedimentos ósseos, transposição de tendão, alongamento do Aquiles. Então, é por isso que leva esse tempo maior, tá? Então, em torno de 3 meses de recuperação do gesso até tirar, passar para a bota Robocop, com 1 mês e meio. Aí depois vai ter a fisioterapia. Então, com 4 meses, o paciente já está relativamente bem, já caminhando, já de uma maneira próxima do normal. Entendeu? Mas são cirurgias que o paciente tem que ter paciência, tem que ser paciente mesmo, porque é um processo, né? Então o paciente tem que estar preparado para esse pós-operatório. Muito bom. Doutor, eu queria te agradecer mais uma vez por ter respondido. Se ouviu que acabamos recebendo mais perguntas ainda do que a gente já tinha recebido, e nós recebemos bastante antes da live, né? Então, o pessoal gostou muito do tema, gostou muito da interação com o senhor. Então, eu agradeço bastante por responder todas as dúvidas e pela aula também, para o pessoal que ainda não assistiu, que está lá no nosso feed, vão lá, assiste, também está no YouTube, está no Facebook. É bom que vocês vão entender ainda melhor os que não assistiram, né? Toda a nossa discussão agora de noite. Então, muito obrigada, doutor, em nome de toda a associação e dos pacientes com Charcot também. Obrigado, Natália. Foi um prazer. Espero poder participar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi ótimo. Boa noite, gente.